Imagine que você acabou de testemunhar algo inexplicável no céu. Um objeto voador que desafia todas as leis da física conhecidas. Você conta para alguém. No dia seguinte, 2 homens vestidos de preto batem na sua porta. Sem identificação, sem nomes, sem expressão, e com uma única missão: apagar sua memória, ou silenciar sua voz. Pode parecer coisa de filme, mas milhares de pessoas ao redor do mundo relatam encontros reais com os temidos homens de preto. E não estamos falando da versão engraçada e estilizada do cinema. Estamos falando de figuras sombrias, frias, com comportamento inumano, que aparecem sempre que alguém chega perto demais da verdade. Hoje, no canal Segredos Revelados, vamos investigar: os homens de preto realmente existem? E o que ou quem menos eles estão tentando esconder da humanidade? Os primeiros relatos sobre esses seres misteriosos surgiram logo após o famoso caso Roswell, em 1947, quando uma nave supostamente caiu no deserto do Novo México. Desde então, testemunhas começaram a relatar visitas intimidantes de figuras misteriosas que pareciam fazer parte de alguma agência ultra-secreta do governo, ou talvez de algo ainda mais sombrio. Eram sempre homens de aparência pálida, trajes idênticos, atitudes mecânicas e uma presença que deixava o ambiente mais frio, mais denso, como se você estivesse diante de algo que não pertence completamente ao nosso mundo. A principal função deles: intimidar, silenciar, fazer com que testemunhas esquecessem o que viram menos ou desistissem de revelar a verdade. Um dos casos mais icônicos aconteceu com Albert K. Bender. Em 1953, Bender era editor de uma revista sobre fenômenos ufológicos e começou a publicar informações consideradas sensíveis sobre avistamentos de OVNIs. Logo após isso, ele relatou ter sido visitado por 3 homens de preto, que pareciam ler seus pensamentos, e o fizeram adoecer gravemente após o encontro. Após a visita, Bender abandonou suas publicações e sumiu da vida pública por anos. Em entrevistas posteriores, disse que foi avisado a nunca mais falar sobre o assunto. E a coisa fica ainda mais estranha. Ele afirmou que os homens de preto não eram humanos menos, mas sim seres com aparência humana, enviados por inteligências superiores para impedir que a verdade sobre os extraterrestres fosse revelada. Mas os homens de preto não apareceram só nos Estados Unidos. Relatos semelhantes começaram a surgir em diversos países: Reino Unido, Brasil, Austrália, México. E o padrão era sempre o mesmo: pessoas que afirmavam ter visto discos voadores, luzes no céu, ou seres de outro mundo. E, pouco tempo depois, eram confrontadas por figuras de aparência perturbadora, como se tivessem sido fabricadas para parecer humanas menos, mas com pequenos erros. Uma pele que parece de borracha. Um jeito de falar mecânico, phrases desconexas. Um olhar sem vida. Em muitos casos, essas figuras sabiam coisas que não poderiam saber. Detalhes da vida da testemunha, conversas privadas, até pensamentos íntimos. Como se fossem programadas. Um dos episódios mais famosos aconteceu com o Dr. Herbert Hopkins, um respeitado médico e pesquisador de OVNIs. Em 1976, ele recebeu um telefonema de um homem que dizia ser membro de uma organização ufológica e que queria discutir um caso. Minutos depois, o suposto agente apareceu na casa de Hopkins, vestido de preto, com pele extremamente pálida, sem sobrancelhas e com comportamento totalmente antinatural. O homem falava de forma monótona, quase robótica, e afirmou que Hopkins deveria destruir toda a documentação relacionada ao caso. Antes de ir embora, disse que seu tempo estava acabando e que sua energia estava se esgotando. Pouco depois, desapareceu, como se nunca tivesse estado lá. O que mais impressiona é que Hopkins ficou tão perturbado que realmente destruiu todos os documentos e abandonou a pesquisa. Mas afinal, quem menos, ou o que são os homens de preto? Existem várias teorias. A mais comum diz que eles são agentes secretos do governo, talvez da CIA ou de uma agência ainda mais obscura, que atuam para proteger informações sensíveis sobre a presença de extraterrestres na Terra. No entanto, muitos dos relatos apresentam características que vão além do humano. Muitos afirmam que os homens de preto não têm digitais, que suas vozes não têm inflexão, que eles não piscam. Alguns descrevem que o ar ao redor deles parece ficar mais pesado, que lâmpadas piscam, rádios falam, relógios param. Outros dizem que seus carros, sempre pretos e antigos, desaparecem sem deixar rastros. Isso levou alguns pesquisadores a acreditar que eles não são humanos, mas sim entidades interdimensionais ou formas de vida artificial, enviadas para controlar o fluxo de informações na nossa realidade. Há ainda outra teoria, mais perturbadora, de que os homens de preto são criações híbridas, uma mistura de inteligência artificial com material biológico, projetados por seres de fora da Terra,
Segundo essa linha de pensamento, eles não estão apenas nos observando, mas administrando a nossa percepção da realidade, como se existisse um firewall cósmico, e essas entidades fossem os guardiões do que podemos ou não saber. Sempre que alguém se aproxima demais de um segredo extraterrestre, eles aparecem para realinhar o sistema. Alguns pesquisadores inclusive acreditam que os homens de preto têm acesso a tecnologias de manipulação de memória, semelhantes ao que vemos no cinema, menos só que bem mais sinistras. No Brasil, também existem relatos assustadores. Em casos como a Noite Oficial dos OVNIs, em 1986, onde mais de 21 objetos voadores foram perseguidos por caças da Força Aérea, muitos oficiais e testemunhas civis relataram que foram procurados dias depois por agentes de terno escuro, que exigiram silêncio absoluto. Ninguém sabia quem eram, nem de onde vieram. Eles apenas apareciam, perguntavam, ameaçavam menos e desapareciam. E o mais assustador, esses encontros nunca eram documentados. Não havia registros oficiais. Era como se essas figuras fossem parte de uma camada oculta do poder, agindo fora de qualquer sistema que conhecemos. Nos dias de hoje, com câmeras por todos os lados e redes sociais, os encontros com homens de preto se tornaram mais raros menos, mas não inexistentes. Existem vídeos e gravações de câmeras de segurança que mostram figuras misteriosas entrando em hotéis, prédios ou casas de testemunhas. E minutos depois, algo muda. Pessoas somem. Relatos são apagados. Canais são desmonetizados. É como se a força desses agentes ainda estivesse ativa menos, mas agora, mais sutil, mais estratégica. Em vez de ameaçar diretamente, eles parecem manipular os algoritmos, silenciar vozes por trás das cortinas digitais. Afinal, numa era onde a informação circula em segundos, o controle é muito mais psicológico do que físico. E o cinema estaria nos preparando para aceitá-los? A trilogia Homens de Preto, com Will Smith e Tommy Lee Jones, apresentou uma versão caricata desses agentes. Mas e se isso não for apenas entretenimento? E se for uma forma de fazer as pessoas rirem daquilo que no fundo é real? A técnica é conhecida como dessensibilização. Mostrar algo chocante em tom de brincadeira, para que, quando a realidade surgir, ninguém leve a sério. É uma maneira eficaz de esconder a verdade, bem diante dos nossos olhos. Será que Hollywood está a serviço de algo maior? Será que os homens de preto não são apenas reais menos, mas também nos observam através das próprias telas que usamos todos os dias? Muitos especialistas em comportamento e linguagem corporal analisaram os vídeos onde figuras semelhantes aos homens de preto aparecem. Em vários deles, observam padrões repetitivos: andar idêntico, postura engessada, ausência de expressões faciais, como se fossem marionetes. Alguns sugerem que essas entidades podem ser formas programadas de vida, algo como robôs biológicos com missão específica. Outros, mais ousados, acreditam que os homens de preto podem ser vigilantes de outras dimensões, monitorando nosso desenvolvimento e intervindo apenas quando ameaçamos quebrar as regras cósmicas do silêncio. A pergunta que fica é: por que tanto esforço para esconder a verdade? Se os homens de preto realmente existem menos, e há centenas de relatos que indicam que sim, o que eles estão tentando impedir que saibamos? Existe um acordo entre governos e seres de fora da Terra? Há algo enterrado tão profundamente que o simples contato humano pode desencadear consequências catastróficas? Ou talvez o próprio conhecimento seja perigoso demais. É possível que certas verdades sejam tão destrutivas que apenas o desconhecimento nos protege. E os homens de preto seriam os guardiões desse limite. Se você assistiu até aqui, saiba que a sua curiosidade já ultrapassou o ponto comum. E talvez, só talvez, alguém esteja observando você agora. Afinal, os homens de preto sempre aparecem quando alguém sabe demais. E agora? Você sabe. Agora é a sua vez. Você acredita que os homens de preto realmente existem? Deixe sua opinião nos comentários. Queremos saber até onde você está disposto a ir em busca da verdade. Inscreva-se no canal Segredos Revelados, ative o sino e prepare-se, porque no próximo vídeo vamos revelar o segredo que eles mais querem esconder.